Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Boa madrugada, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus te abençoe poderosamente, derrame bênção sem medida sobre ti. Que você possa mais uma vez relaxar um pouquinho, respirar fundo, se conectar com Deus. A melhor maneira de nos conectarmos com o Pai é através da palavra de Deus. A Bíblia fechada, ela é simplesmente um livro, mas quando nós abrimos, ela é a boca de Deus, capaz de falar conosco, capaz de nos trazer respostas, de mudar destino, de mudar histórias. E eu te convido a participar do devocional do livro de Daniel, capítulo 11, e eu tenho a plena certeza que Deus falará poderosamente ao seu coração. Amém? Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Senhor, eis a tua palavra, a palavra que é tua e não minha. Fala, Senhor, poderosamente ao meu coração, aos nossos corações. É o que eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Você que está chegando, se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, incentive outras pessoas a ler a Bíblia. Muitas pessoas buscam uma forma de, ressignificar a vida, de estar mais alegre, de ter estratégias, de ter a prosperidade em todas as áreas da sua vida. As pessoas buscam esse equilíbrio e é muito simples, está aqui. Através da palavra de Deus, da Bíblia, da leitura diária, a gente consegue ter esse equilíbrio e viver a prosperidade do alto. Então incentive as pessoas que você ama, Coloca no seu status, leia a Bíblia, medite na palavra, viva a palavra. E eu tenho certeza que quando você incentivar outras pessoas, isso vai ser transformador para você e para os seus. E vamos lá, Capítulo 11 do livro de Daniel é um pouquinho extenso. Eu peço a você que pegue a sua Bíblia, acompanhe a leitura. Caso não seja possível, empreste os seus ouvidos e fique atenta à leitura da palavra de Deus. Amém? Mas eu, no ano de Dário, o medo, me levantei para o fortalecer e animar os reis do norte e do sul. Agora eu vou lhe dizer a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será muito mais rico do que todos eles. Fortalecido por suas riquezas, instigará todos contra o reino da Grécia. Depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio e fará o que quiser. Mas no auge do seu poder, o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem com o mesmo poder com que ele reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. O reino do sul será forte, mas um dos seus príncipes será mais forte do que ele, e reinará e será grande o seu domínio. Mas depois de alguns anos eles se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte, para estabelecer a concórdia. Ela, porém, não conservará o seu poder, e ele não permanecerá, nem manterá o seu poder, porque ela será entregue juntamente com os que a trouxeram, o seu pai e aquele que a tomou por sua naqueles tempos, mas em lugar dele se levantará um renovo da linhagem dela, que avançará contra o exército do rei do norte. Entrará na sua fortaleza, lutará contra eles e prevalecerá. Também levará como despojo para o Egito os deuses deles, as suas imagens fundidas e os seus objetos preciosos de prata e de ouro. Por alguns anos ele deixará o rei do norte em paz. Depois este avançará contra o reino do rei do sul, mas voltará para a sua terra. Os seus filhos farão guerra e reunirão um grande exército. Um deles virá apressadamente, arrasará tudo
e passará adiante, e voltando levará a guerra até a fortaleza do rei do sul. Então o rei do sul ficará furioso e sairá para atacar o rei do norte. Este reunirá um grande exército, que será entregue nas mãos do rei do sul. O grande exército será levado e o coração do rei do sul se exaltará. Ele derrubará muitos milhares, porém não prevalecerá, porque o rei do norte voltará e reinará um exército ainda maior do que o primeiro. E depois de alguns anos virá com um grande exército e abundantes provisões. Naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul. Também os violentos do seu povo, ó Daniel, se levantarão para cumprirem a visão, mas serão derrotados. O rei do norte virá, levantará rampas e ataque e tomará cidades fortificadas. As forças do sul não poderão resistir, nem mesmo os melhores soldados terão forças para resistir. O invasor fará o que bem quiser, e não haverá quem lhe possa resistir. Ocupará a terra gloriosa e tudo estará em suas mãos. Resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento para destruir o reino do sul, mas isto não vingará, nem será para sua vantagem. Depois se voltará para as terras do mar e tomará muitas delas, mas um príncipe porá fim à arrogância dele e fará com que pague por isso. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, para nunca mais ser achado. Depois se levantará um lugar dele, um que fará passar um arrecadador de impostos pela glória do reino, mas em poucos dias será destruído. E isso será sem ira nem batalha. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele. Serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul. À frente de grande exército, o rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrasado e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal e sentados à mesa falarão mentiras, porque isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser e depois voltará à sua terra. No tempo determinado voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez, porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E, tendo voltado, dará a atenção aos que abandonaram a santa aliança. As forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza, acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte, forte e ativo. Os sábios entre o povo
ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos, até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas, em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que conhecerem multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará, e entrará também na terra gloriosa, e muitos sucumbirão. Mas Edom, Moabe e as províncias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá sua mão contra as terras, e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata, e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão. Mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte. Sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo. Mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Esse capítulo diz o rodapé da Bíblia aqui que, embora a Bíblia não dê nomes concretos, né, os estudiosos creem que esses versículos relatam as lutas entre os reis seleucidas da Síria e os ptolemálticos do Egito, né? A origem desses reinos remonta à divisão de terras entre os generais Alexandre o Grande após sua morte. Compreendem ainda que a filha do rei do sul foi Berenice, né? Apelidada de portadora do dote, filha de Ptolomeu II, Filadelfo. O rei a enviou para se casar com o rei Seleucida, Antíoco II, Teos da Síria, o rei do norte, a fim de formalizar uma aliança entre os dois reinos. Ela será entregue, né? O frágil acordo durante anos, mas Laodice, a ex-mulher de Antíoco, aparentemente o envenenou e assassinou Berenice. No versículo 17, nós vemos aqui: resolverá vir com força de todo o seu reino. Então, ele lhe dará uma filha em casamento. Então, as profecias apocalípticas do livro de Daniel parecem aludir a vários personagens do século II a.C., uma época em que os governantes ptolemálticos do Egito e os governantes seleucidas da Síria lutavam pelo controle da região da Palestina. Antíoco III, o Grande, deu sua filha, a princesa Cleópatra, né, Cira, como esposa de Ptolomeu V do Egito. Foi a primeira de várias rainhas seleucidas e egípcias a ter o nome de Cleópatra. Então, o que acontece, né? Aqui no versículo 37, diz assim, ó, 37, não terá respeito aos deuses de seus pais, então nem ao Deus que as mulheres preferem. Um dos deuses dessas mulheres era Tamuz, que mais tarde foi associado ao deus grego Adonis.
Então, o fato é que quando a gente lê um capítulo tal qual esse, que traz ali toda uma dinâmica e uma didática, né? Um texto voltado ali para essas questões desses reinos, dessas alianças políticas. E isso daqui, eu acredito que para Daniel fazia muito sentido. E para nós, às vezes a gente lê e a gente pensa assim, meu Deus, para que eu preciso saber disso? Por que isso está na Bíblia? Obviamente, pessoas que ali são estudiosos, né, e vão mais a fundo no capítulo, eles vão ter informações até do futuro, até talvez do nosso tempo, não sei. Mas para mim, de uma forma muito leiga, né, e simples, o que eu tiro para mim nesse dia é o seguinte, que verdadeiramente reinos eles se levantam e reinos caem, reinos se levantam, é aquele negócio. Que nem naquele período ali da apostasia, né? Que um rei se levantava, reinava por tantos anos e caía. Aqui a gente vê reinados que foram alicerçados em alianças, alianças que foram feitas através de casamentos. E isso saltou os meus olhos e eu quero compartilhar com você porque parando para falar um pouquinho dos casamentos, né? O casamento, né, é uma instituição que foi banalizada. Talvez você seja casado, talvez você já não tem mais seu esposo, talvez você não teve um bom casamento. Eu não sei qual a sua interpretação de casamento, mas por mais que talvez você não tenha tido um casamento ideal, você deseja que pessoas que você ama tenham, sim ou não, né? A gente ainda tem aquela alusão de ver uma família, né, feliz, uma família perfeita. Perfeita que eu digo entre aspas, né? Que tem ali o pai, a mãe, que tem uma rotina sadia. Que eu cresci num lar onde eu via brigas e bebedices e meu pai meio a vícios. Não foi uma base muito legal, sabe? Foi uma base muito conturbada. Então eu penso nessa questão de alianças e daí eu saio do casamento e eu falo para essa realidade que a gente vê hoje da família, né? As instituições familiares, os casamentos são banalizados e as pessoas se unem para formar uma família e são famílias assim, gente, famílias mistas, famílias de tantas formas assim que você sabe do que eu tô falando. São diversas questões que vêm hoje que o mundo está perdendo a referência, né? Deus estabeleceu em Gênesis ali um casal, Adão e Eva, e tinha um plano todo perfeito para a humanidade, né? E a gente sabe que existe um plano perfeito para o ser humano, né? Essa questão familiar, essa questão do casamento. E eu não sei em qual fase da sua vida você se encontra hoje, mas se você parar para refletir, né? Você deseja que a sua vida ela seja uma vida onde você sinta Deus em todos os detalhes, que você tenha bons relacionamentos, que você tenha uma família sadia, que as pessoas que você ama se casam, né? Quem não sente aquela emoção? É emocionante a gente ver um casamento, ver uma aliança sendo feita. Então, eu acho que esse capítulo é válido para a gente pensar a respeito da vida, como que as coisas estão hoje, da gente parar e fazer uma autoanálise, né? O que é importante para mim, o que é importante para você, de tudo, né? Você lê um capítulo que nem esse. Então, ali estão cheio de detalhes. E você vê para uma pessoa, para nosso dia hoje, de uma forma bem leiga, a gente vai pensar nessa questão dessas alianças, das famílias. Aí você analisa a sua vida hoje, a sua família. Você está feliz? Você se sente realizada com a vida que você tem hoje, né? Olha, Ana, eu estou feliz com a minha família, tem algumas questões, meu marido ainda não está na presença do Senhor, meu filho ainda não está, mas eu tenho lutado, aqui em casa nós temos conseguido manter uma paz, tem uma coisinha ou outra, mas a gente está seguindo de boa, a gente consegue ter uma refeição, porque a gente tem que buscar um equilíbrio em Deus, sabe? Estabelecer acima de qualquer coisa uma aliança com Deus. Se a sua aliança ela tá firme, você tá fechado ali com Deus, né? Você vai lutando pela sua família, você vai lutando pelos seus
ou por essa realidade que você está hoje, né? Talvez hoje a sua família ali seja alguém, uma pessoa só, um parente, um irmão, não sei qual seria ali o significado de família para você hoje, como que você tem conduzido sua vida hoje. Mas pare e pense um pouquinho a respeito do que é importante para você, quais são as pessoas que são importantes, reflita um pouco o que é prioridade. Talvez você tenha se estressado muito, lutado muito para conseguir algo que não vale a pena, né? O que de fato vale a pena? O que de fato vale a pena você gastar energia? Né? O que de fato vale a pena você gastar esforço? Né? Vale a pena lutar por essa família? Vale a pena eu deixar de fazer algumas coisas pelo bem-estar de todos? Então, todos os dias, a gente precisa entender que a palavra vem para nos levar a refletir, nos levar a ser pessoas melhores. A palavra ela vai falar diferente com cada um, mas o que eu penso para mim é refletir um pouco. Ana Paula, né, o ser humano, a pessoa Ana Paula. Eu penso que hoje eu estou numa fase boa em relação ao meu casamento, não a ideal, né? A gente faz a obra junto, mas ainda tem muitas coisas que eu vejo que a gente precisa melhorar enquanto casal, enquanto líderes, né? Enquanto pastores. Eu vejo que na minha família gente, desde quando eu gravo os devocionais, né, que a pessoa que já acompanha aí há muitos anos atrás, meu quintal era totalmente aberto e muitos sonhos eu tinha para esse quintal. E ainda tenho, né, fazer um cantinho aqui, uma coisinha ali, mas tudo com o intuito do quê? De ter momentos, né, ali significativos com a minha família. É esse o intuito. Agora, eu olho tudo, analiso tudo à minha volta e eu penso, se está do jeito que está, e eu tenho meditado na Bíblia diariamente, tenho buscado a presença de Deus, de fato, o que eu verdadeiramente preciso, Ele já está me dando. Então, eu só preciso descansar. Então, eu acho assim, a palavra tem que te levar a refletir, a respirar fundo, a retomar, a seguir leve, né? Tem muitas pessoas que estão na madrugada meditando nesse capítulo. Então, reflita um pouco sobre a vida, faça uma oração para você ter um sono tranquilo e ter resposta de Deus através de sonho, né? Viu o devocional, lê de novo o capítulo, você que vai dormir, e evita ficar vendo coisas, senão seus sonhos não vão ser sonhos coerentes, as respostas vão ser conturbadas, né? Agora, se você vai iniciar o seu dia, inicia seu dia pensando, nossa, meu Deus, né? Houve um tempo onde as coisas tinham que ser com alianças forçadas e as coisas eram daquela forma, mas hoje a gente tem a oportunidade de escolher, me ajuda a escolher e vai falando com Deus. Que a palavra te ajude a você refletir, a se relacionar com Deus. Amém? Eu tenho certeza que alguma coisa de tudo que foi falado, da leitura, alguma coisa tocou o seu coração. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus? Soberano Deus e eterno Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Obrigado, Deus, pelo dom da vida, por esta rica oportunidade. Senhor, fala poderosamente ao meu coração, aos nossos corações em todo o tempo, ao longo do nosso dia, dos nossos afazeres, que estejamos nos relacionando contigo o tempo todo. Que a tua presença seja real em nós e através de nós. Pai, realiza esse sonho, essa obra de poder e de milagres, visita esta pessoa, esse familiar, vem com a cura, com o renovo. É o que nós oramos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Olha, essa Bíblia eu ganhei do meu esposo no meu aniversário e foi uma Bíblia assim que eu não tenho usado muito, mas é uma Bíblia assim excelente e é a nova edição da Bíblia da Mulher, a rosinha que eu sempre divulgo aqui. Então o link está na descrição do vídeo, você que quer adquirir uma também, é uma Bíblia excelente e é bom para a gente mudar um pouquinho, né? Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida, o seu dia. Fica com Deus. Shalom.